Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal História da Psicologia TV. Eu sou o professor André Morelli, da Universidade Federal Fluminense em Rio das Ostras, e hoje vou falar um pouquinho mais sobre a chegada da psicanálise no Brasil. Vamos lá? A nossa história começa com um personagem muito interessante, o psiquiatra brasileiro Juliano Moreira, que foi estudioso de Kraepelin e outros e foi considerado em sua época um dos maiores psiquiatras do mundo. Ele foi o primeiro a falar sobre as ideias de Freud no Brasil, durante conferências que realizou em 1899. Depois disso, a maior parte das ideias da psicanálise circularam no Brasil por meio de textos e obras em francês, já que esse era o idioma da maior parte da intelectualidade brasileira, mais ou menos como o inglês é hoje. 15 anos depois, em 1914, Genserico de Souza Pinto defende uma dissertação acadêmica com um tema na psicanálise. Psicanálise, a sexualidade nas neuroses. Isso já é um indício de que as ideias da psicanálise eram, em alguma medida, discutidas no Brasil. No caso do Rio de Janeiro, a maior parte entre psiquiatras. Em 1919, Antônio Lima Austregésilo publica um livro sobre sexualidades, onde menciona ideias psicanalíticas. Da mesma forma, outros livros também com diferentes assuntos que tocavam a psicanálise também mencionam as ideias de Freud em partes de suas obras. Em 1919, temos a primeira aparição da psicanálise em São Paulo por meio da aula inaugural da Cátedra de Neuropsiquiatria da Faculdade de Medicina de São Paulo, feita por Franco da Rocha. No ano seguinte, ele publica o livro A Doutrina Pansexualista de Freud, onde ele apresenta a psicanálise para um público mais culto. Porém, o título da obra não fazia justiça às ideias de Freud, pois o pansexualismo, basicamente tudo é sexo, era uma das ideias dos seus detratores, como por exemplo Friedlander. Ele muda então o nome do livro em 1930 para A Doutrina de Freud. Agora nossa história acontece em duas linhas simultâneas, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Em 1924, o psiquiatra carioca Júlio Pires Porto Carreiro começa a usar algumas técnicas da psicanálise em sua própria clínica. Ao mesmo tempo, em 1925, Durval Marcondes também usa técnicas da psicanálise. Porém, ao contrário do colega do Rio de Janeiro, Durval Marcondes pretendia ser um psicanalista total, usando apenas da prática psicanalítica em contexto clínico. Em 1927, Durval Marcondes cria, com alguns colegas, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, colocando Franco da Rocha, aquele que havia escrito o livro e também dado uma palestra na Faculdade de Medicina de São Paulo, como presidente. E a filial carioca é criada no mesmo ano sob a presidência do Juliano Moreira, aquele que foi o primeiro a falar de psicanálise no Brasil. A discussão em psicanálise estava acontecendo, apesar de ser bastante inicial. O Porto Carreiro ele chega a visitar Freud na Alemanha, que indica que conhecia do grupo brasileiro. E os brasileiros enviavam materiais e trabalhos que eles produziam para Freud, que em uma das cartas prometeu que tentaria ler alguma coisa com o livro de português que havia acabado de comprar. Em 1929, Max Eitingon, então presidente da Associação Psicanalítica Internacional, declara que conhecia a Sociedade Brasileira de Psicanálise e afirma que receberia a sociedade nos quadros da associação quando ela enviasse sua afiliação. O Durval Marcondes pode ter sido o primeiro psicanalista brasileiro, ou pelo menos aquele que realmente se interessou em ser um psicanalista. Você está vendo aqui na sua tela uma pequena biografia dele, mas você pode conhecer muito mais dela e de outros personagens e instituições na WikiHP, a Enciclopédia Eletrônica de História da Psicologia, que faz parte dos sistemas do portal, que também é parte do nosso canal História da Psicologia TV. Para compreender um pouco melhor o que acontecia na época, é necessário fazer uma pequena digressão e olhar para a Sociedade de Psicanálise.
A primeira sociedade a ser criada foi a de Zurique, em 1907, e já no ano seguinte foi criada uma sociedade em Viena e a Sociedade Alemã de Psicanálise. Então Freud e Ferenczi, eles se juntam e criam a International Psychoanalytical Association, ou Associação Internacional de Psicanálise, para organizar as sociedades que iam sendo criadas. Em 1911 aparece em Nova York, em 1911 também aparece a Sociedade Americana, em 1913 a de Budapeste, a Britânica também aparece em 1913 e ainda várias outras. Até 1925, a IPA ela tinha um papel de apenas coordenar diferentes grupos locais que tinham muita autonomia na formação em psicanálise. Porém, no período entre 1925 e 1933, foram feitas muitas mudanças para permitir a participação de analistas na sociedade, visando, e aí eu cito, analistas selvagens ou transgressores, considerados psicóticos demais, gurus demais ou feiticeiros demais para terem o direito de clinicar. Também algumas regras começaram a aparecer, como por exemplo o analista não poder analisar os próprios familiares. A partir de 1933, a IPA já não se identifica com o seu berço vienense, que é o berço freudiano, e também começa a abraçar outras vertentes, como o anafreudismo, o movimento kleiniano, outros movimentos independentes, a psicologia do ego, etc. Outra transformação também foi na profissionalização do psicanalista. Max Eitingon ele desenvolveu uma norma para a formação de analistas que foi adotada em 1930 para todos os quadros da IPA, o que foi confirmado no Congresso de Amsterdã e era baseado em um tripé: análise individual, supervisão e seminários, basicamente o modelo já utilizado na Sociedade de Berlim. O próprio Max Eitingon, que falou que ia filiar o grupo brasileiro para a Sociedade de Psicanálise, ele informa o Duval Marcondes dessa mudança. O que era realmente importante era compreender que, para uma sociedade ser reconhecida, ela precisava de um analista formado. E no Brasil não tinha nenhum analista. Toda a psicanálise era conhecida apenas por meio dos livros. Então o Duval Marcondes ele pleiteia que a sociedade ou a Associação Internacional de Psicanálise envie um analista para o Brasil para poder formar quadros de analisados no país. Essa primeira sociedade brasileira ela é abandonada devido às mudanças no formato da IPA. E o que aconteceu lá na IPA, as exigências que eles passaram a fazer, foi uma espécie de banho de água fria nesses primeiros psicanalistas. E essa sociedade ela se extingue por falta de atividade. Só que a IPA não abandonou o Brasil. Em 1932, é indicado o nome de René Spitz, um grande psicanalista, para vir ao Brasil. Só que ele não consegue por causa da Revolução de 32, ele acaba indo para os Estados Unidos. Em 1934 surge a possibilidade da criação de uma cadeira de psicanálise na USP, que incluiria médicos vindos da Alemanha indicados pela IPA. Porém, os psiquiatras da USP eram contra a proposta. O próprio Duval Marcondes ele tenta fazer o concurso e não consegue, acaba arrumando uma cadeira na educação. E aí seria impossível criar essa cadeira, mas se tivesse criado, o Brasil teria sido o primeiro país a ter uma cadeira universitária e um sistema universitário de ensino em psicanálise, que infelizmente não aconteceu. As coisas ficaram paradas por um tempo, até que em 1936, Ernest Jones envia ao Brasil uma psicanalista didata, Adelaide Koch, que havia sido treinada por Otto Fenickel em Berlim e se tornou a primeira analista a pisar os pés aqui na América Latina. Devido à natureza específica do movimento psicanalítico no Brasil, ela teria que cumprir sozinha o tripé, então ela fazia as análises e também fazia os seminários. Ela analisou vários brasileiros, como Flávio Shoa, Virginia Bicudo, que é um personagem muito importante, o Duval Marcondes, a Lígia Amaral, Isaías Melson e Frank Phillips. A Virginia Bicudo teve um papel muito importante como divulgadora da psicanálise, porque ela tinha um espaço fixo no jornal e também um espaço na rádio, onde ela divulgava e discutia ideias psicanalíticas para um público mais leigo. Em 1943, 7 anos após a sua chegada, a doutora Koch solicita que Ernest Jones, então presidente da IPA, reconhecesse o grupo de analisados do Brasil, o que acontece no ano seguinte, em 1944,
constituindo-se o Grupo Psicanalítico de São Paulo, o segundo no Brasil, agora sob a presidência do Durval Marcondes. Observe que ainda não era uma sociedade, era ainda um grupo, porque essa era uma etapa preliminar antes de se tornar uma sociedade. Em 48, chegam mais dois personagens importantes, dessa vez no Rio de Janeiro, Mark Burke, analista da Sociedade Britânica, e Werner Kemper. Em 1950, chegam mais dois analistas europeus em São Paulo, Niels Hack e Kion Spanudis. Só ele acabou ficando no Brasil. Ele era um analista grego, poeta e artista, e também teve um papel muito importante na psicanálise de São Paulo. O Werner Kemper ele era uma figura polêmica e complicada. Ele era comunista, depois ele virou nazista, e depois ele virou comunista de novo, porque ele se aliou aos soviéticos quando eles invadiram a Alemanha. No período soviético, ele tentou liquidar o freudismo na Alemanha Oriental, pouco antes de se mudar para o Rio de Janeiro para atuar exatamente como analista de data. Também havia um problema porque a mesma pessoa que veio com ele, o Burke, ele era soldado britânico contra os nazistas, ou seja, acabou sendo um comunista que virou nazista, que voltou a ser comunista, junto de um soldado britânico que lutava contra os nazistas, ali na formação do grupo do Rio de Janeiro. Em 1953, o Kemper funda a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, que foi reconhecida em 1955. Só que quando a mulher de Kemper, a Carina Katrin Kemper, foi acusada de exercer a psicanálise sem autorização, Burke ele se colocou contrário a Kemper, ou seja, os dois brigaram e ele foi embora para a Inglaterra. O rompimento dos dois grupos levou os alunos de Kemper a fundar uma outra sociedade, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, em 1959. Ou seja, por causa da briga dos dois e da incompatibilidade dos dois, o Rio de Janeiro acabou ficando com duas sociedades. A Ana Katrin Kemper, depois que ela se separou do Werner Kemper, tornou-se militante de esquerda brasileira, tornou-se feminista e ficou hostil à ditadura, e criou em 71, com o Hélio Pellegrino, que era um escritor e psicanalista brasileiro, uma clínica social aberta aos trabalhadores e desfavorecidos, e depois tornou a Clínica Social de Psicanálise Ana Katrin Kemper. Para quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, eu recomendo o texto O Caso Werner Kemper, psicanalista, seguidor do nazismo, nazista, homem da Gestapo e militante marxista, de Hans Fugner. O link está na descrição. Bem, ainda nos anos 70, em 1973, o jornal clandestino Voz Operária revelou que Amilcar Lobo, um psicanalista em formação sob supervisão de Leão Cabernitti, era um torturador a serviço da ditadura. Isso tornou-se um escândalo, muitas pessoas denunciavam isso para vários lugares, só que a IPA ela tinha a política de nunca se meter em política para evitar a perseguição aos psicanalistas, o que na realidade não deu certo em vários casos. O caso do Amilcar Lobo provocou um grande debate nos meios psicanalíticos e ele negava ter participado. Os denunciadores foram perseguidos e isso só foi totalmente esclarecido em 1980, quando uma prisioneira declarou ter visto o Amilcar Lobo nas fileiras do DOI-CODE. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, sugiro também que você dê uma olhadinha no nosso verbete sobre o caso Amilcar Lobo, lá na enciclopédia eletrônica WikiHP. O Pellegrino, aquele que tinha se aliado a Ana Katrin Kemper, que era a ex-esposa do Kemper, que era nazista e comunista e voltou a ser comunista e tal, bom, ele foi um feroz opositor ao Amilcar Lobo e influenciou muito dois nomes muito importantes da psicanálise brasileira, o Joel Birman e o Jurandir Freire Costa. O Burke, que era o britânico, não suportou a vida no Rio de Janeiro e foi para a Inglaterra. Os alunos dele foram para a Argentina estudar um pouco mais, já que o movimento argentino na psicanálise ele tinha um caráter um pouco mais evoluído e complexo. A economia argentina ela era mais rica que a economia brasileira e as elites argentinas elas eram mais cultas e frequentavam mais a Europa. Logo, dois psiquiatras argentinos se interessaram pela psicanálise, o Pichon Rivière e o Arnaldo Raskovski. Então, um grupo pequeno de analistas foi fazer análise lá na Europa. Luiz Raskovski, Mathilde Venceslas e Simon Venceslas, e supervisionaram o primeiro grupo de psicanalistas argentinos, que inclui nomes importantes como Arminda Berasturi,
Guilherme Ferrari Ardói, Luísa Gambier Álvares de Toledo, Angel Garma, Marie Langer e Celis Ernesto Cárcamo. Em 42 é fundada a Sociedade Psicoanalítica da Argentina, reconhecida no ano seguinte, mesmo ano que é fundada também a Revista de Psicoanálises, que é uma revista argentina. Eu recomendo muito que quem tem interesse na história da psicanálise argentina procure saber mais sobre ela, porque ela é muito interessante, e recomendo 2 pesquisadores, o Catriel e o Dagfal. Tem indicações deles também aqui na descrição desse vídeo. Em 76, Jorge Videla assume a presidência na Argentina e cria um período de terror estatal perseguindo os psicanalistas. Vários deles fugiram para o Brasil e para o México, de modo que esses países se beneficiaram imensamente do movimento psicanalítico argentino. E então esses argentinos criaram sociedades de psicanálise em vários países latino-americanos, como no Uruguai e na Venezuela, incluindo no Brasil. O primeiro presidente da IPA de língua espanhola também era um argentino, Horácio Echegói, e analistas brasileiros formados na Argentina criaram a Sociedade de Psicanálise de Pelotas, além de terem colaborado com as sociedades do Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras regiões. No Rio de Janeiro, lembrando que era principalmente o grupo do Burke, aquele psicanalista britânico que voltou para a Europa. A psicanálise argentina ela tinha características próprias, com muito mais liberdade, com muito mais independência da IPA, uma multiplicidade maior de abordagens. Então o movimento psicanalítico argentino ele floresceu mais do que esse movimento no Brasil, mas o Brasil também se beneficiou dele. Bem, nos anos 70, também é criada a Sociedade Psicanalítica do Recife, reconhecida em 88. Em 87 é fundada a Sociedade Psicanalítica de Pelotas, reconhecida em 95. Em 73 é formado o Centro de Estudos Freudianos em Campinas, que muda-se para Recife. Em 75, Magno Machado Dias e Beth Milan, que foram analisados pelo próprio Lacan, criam o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, implantando o lacanismo no Rio de Janeiro. E eu, que não sou carioca, mas moro no Rio de Janeiro, eu tenho a impressão bem forte de que a psicanálise lacaniana ela tem uma presença mais premente, mais interessante no pensamento psicanalítico carioca do que aquele que eu via em São Paulo. Em 88, a Virginia Bicudo, aquela que participou do primeiro grupo psicanalítico em São Paulo com o Durval Marcondes e que também trabalhou na divulgação da psicanálise em jornais e no rádio, ela organiza o Grupo de Estudos Psicanalíticos de Brasília, que é reconhecido em 1995. Na Bahia acontece uma coisa um pouco particular. O Emílio Rodrigues, que era uma grande figura da escola argentina, um médico, filho de empresários, muito rico, de uma família muito rica, formado ele próprio em Londres, e depois ele se torna um dissidente da IPA, ele se casa com uma sacerdotisa da aristocracia do candomblé e cria um círculo totalmente diferente e único lá, acho que em Salvador. Em 2005, nós tínhamos mais de 70 grupos de orientação psicanalítica, das mais diversas correntes, com mais de 3.000 pessoas envolvidas, sendo 70% delas mulheres. Hoje acredita-se que existem mais de 4.000 pessoas com a orientação psicanalítica. Pessoal, gostou de saber mais um pouco sobre como a psicanálise chegou no Brasil? Eu acho muito interessante o fato dela chegar no Brasil por meio do interesse e na importação de livros. Porque imagine só o que seria isso. Você vive em um ambiente totalmente diferente da Europa, a psicanálise é uma memória muito distante, não é uma coisa que pareça muito próxima, e você assiste uma palestra, ouve falar um pedaço, lê alguma coisa, outra coisa, e acaba se interessando por isso, que é realmente muito notável. Me parece que vários dos livros franceses que traziam a psicanálise para o Brasil, eles se posicionavam de forma crítica, às vezes contrária à psicanálise, porque os franceses acreditavam que seria necessário latinizar a psicanálise para que ela pudesse ser palatável ali para os sabores, dos povos falantes de línguas latinas. Então esse interesse persistente da psicanálise, ela acontecia apesar dessa resistência que a intelectualidade falante de francês ela tinha no geral. Mas, de qualquer forma, o próprio Júlio Pires Porto Carreiro se interessou em aprender alemão, tanto é que ele foi para a Alemanha e conheceu o Freud,
para conseguir entender as obras no original. Também havia um esforço ali de traduzir o material, algumas vezes vindo do inglês, algumas vezes vindo do francês, apesar dos franceses não terem feito boas traduções, nem terem sistematizado a obra do Freud como fizeram os britânicos, mas houve um esforço de aproximar a psicanálise para o português e, claro, isso era sempre muito difícil. No caso de São Paulo também é uma diferença muito interessante, porque o Durval Marcondes ele vai para a área da educação, então ele trabalha mais a educação. Convido você a olhar ali para o nosso verbete do Durval Marcondes no QHP, que fala mais sobre isso. E lá ele desenvolve uma coisa mais próxima da educação, uma psicanálise um pouco diferente, voltada para a educação, enquanto que no Rio de Janeiro a perspectiva ela era bem mais clínica, né, voltada ali com o pessoal da própria psiquiatria. E claro, tem a psicanálise em outras regiões do Brasil que a gente não está abordando aqui, não que não mereça, seria muito interessante. Uma outra coisa também que me parece notável é perceber que a psicanálise argentina ela tem um desenvolvimento mais tardio que o nosso, porém se tornou mais avançado. Por quê? Porque no Brasil a psicanálise chegava por meio de livros, né, e eventualmente alguém ia lá e voltava com alguma coisa. Mas os argentinos, eles foram analisados na Europa. Eles voltaram formados. Então aquele problema que o Durval Marcondes passou quando ele pediu para algum psicanalista ser enviado, e demorou anos, acho que 7 anos para Adelaide Koch chegar no Brasil, no caso da Argentina não. Eles estavam na Europa, eles receberam a formação psicanalítica e trouxeram ela para a Argentina. Ou seja, eles já chegaram com muito mais preparo, enquanto no Brasil a gente estava procurando importar a psicanálise, os argentinos eles estavam lá e trouxeram na bagagem a psicanálise deles. Então ela acabou se tornando mais desenvolvida e o Brasil acabou se beneficiando muito. Quem estuda psicanálise com certeza já se deparou com autores argentinos. Eu mesmo já me deparei com autores argentinos nas minhas leituras, na minha formação, falando de psicanálise. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, um ok. Se você não gostou, eu sinto muito, lamento que você não tenha gostado. E se quiser fazer algum comentário, deixei passar alguma coisa, ficou faltando alguma coisa, pense em alguma coisa interessante para uma parte 2, deixe aí nos comentários, tá? Também não esqueça de seguir o canal, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Tchau!